Casa de Oração. Dia 9. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Encontramos no Salmo 133 muita coisa que nos ensina a respeito dessa unção. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso não é uma experiência passageira de unidade por um tempo determinado. Essa bênção e a graça e o poder que acompanham essa unidade são para aqueles que andam em unidade. Esse viver em unidade é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Lembro-me da primeira vez que li esse salmo. Pensei que era um salmo esquisito, cabeças e barbas e bainhas de vestes, e óleo sendo derramado sobre tudo isso. Depois ele fala do orvalho do Hermon descendo sobre o Monte Sião. Esse salmo, na verdade, vai direto ao centro do assunto. Arão, como sumo sacerdote, é a figura perfeita do Messias Jesus como nosso sumo sacerdote. O óleo é um símbolo do Espírito Santo sendo derramado sobre a cabeça dele, nunca tocando a sua carne, escorrendo-lhe pela barba, sobre as vestes do sumo sacerdote, chegando até a bainha. Nosso andar em unidade só pode perdurar e funcionar de forma prática sob a unção do Espírito de Deus. Cada um dos membros do corpo de Arão estava incluído nessa unção. Era da cabeça até a bainha das suas vestes. Isso é tudo o que precisamos para crer que há uma experiência do Espírito Santo que cada crente precisa provar. Todos nós precisamos experimentar a unção. Um dos títulos de nosso Senhor Jesus é Cristo, que é a tradução da palavra grega Christos, e a palavra hebraica Mashiach quer dizer Messias. Tanto o grego quanto o hebraico significam um ungido. O que significa estar em Cristo? Significa que estamos no ungido. Há uma unção para você em Cristo. Esse é o significado do Pentecostes. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, ele sentou-se à direita do Pai, recebeu dele a promessa do Espírito e derramou-a sobre o seu corpo. O óleo da unção desceu do cabeça, o Senhor Jesus, sobre 120 membros do seu corpo, e cada um deles foi salvo e entrou nessa união com ele e nessa unção que era deles. Essa unção foi tão poderosa, que em poucas horas 3.000 pessoas foram salvas. Aquilo que normalmente teria demorado semanas ou meses ou anos em evangelização, com a unção demorou 1 ou 2 horas. Isso e uma censura a muito trabalho e testemunho cristãos. Sem a unção, o que temos é trabalho duro e pouco resultado. Com a unção, conseguimos executar a vontade e o propósito de Deus. Isso tem ligação estreita com nossas reuniões de oração. Não há nada que seja tão prejudicado por nossas opiniões e sentimentos do que essas reuniões de oração. Contudo, a palavra de Deus afirma categoricamente: não se ungirá com ele, o óleo, a carne do homem. Temos de reconhecer que o tempo de oração corporativa é separado unicamente para o propósito de Deus. Há uma unção para toda e qualquer reunião de oração. Se nos reuníssemos 7 vezes por semana, haveria uma unção renovada para cada uma das reuniões. Todo o valor da reunião, do início até o fim dela, depende de como todos os líderes e o povo também permanecem nessa unção. O Salmo 133 proclama: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando ocorre uma reunião de oração que está sob a unção, ali há vida, e ela flui o tempo todo, semelhante ao orvalho descendo do Hermon. O vento frio do norte e o vento quente do sul se encontram sobre os montes de Sião, e então desce o orvalho. Normalmente Jerusalém fica sem chuva por 7 meses no ano, por isso conta, nos meses de verão com esse orvalho espesso. Quando estamos em oração corporativa, todos na unção e seguindo a direção do Espírito, há um orvalho restaurador e renovador do Espírito. Talvez cheguemos à reunião esgotados, mas sairemos revigorados e renovados. O tempo de oração pode ser uma batalha, mas no final sairemos aliviados. Muitas vezes em reuniões de oração destituídas de unção, chegamos esgotados e saímos quase mortos. Parece que envelhecemos muitos anos naquele espaço de tempo. A razão por que isso ocorre é que não reconhecemos a unção nem obedecemos a ela, por isso não há orvalho nem vida para sempre. Poucos crentes são capazes de reconhecer quando essa bênção de vida eterna foi sufocada. Nós simplesmente avançamos em nossa rotina de oração. Faz parte da nossa educação espiritual aprender a discernir e permanecer sob a unção. Se o encargo de Cristo por alguma reunião específica de oração está centrado no Nepal, não é bom orar pelo Laos. Talvez alguém tenha recebido recentemente uma carta do Laos com uma necessidade urgente, e crê fortemente que temos de orar por aquele país. Mas se o encargo do Senhor para aquela reunião é pelo Nepal, descobriremos que quando obedecemos à direção do Espírito, o Senhor também atende aos problemas e necessidades no Laos. Um exemplo de oração sem unção.
Vários anos atrás ministrei uma escola de oração nos Estados Unidos. Em uma das sessões práticas de oração, estávamos orando por determinado irmão apóstata. Achei espantoso que, embora eu não tivesse falado nada sobre ele e as pessoas que oravam não conhecessem nem as suas circunstâncias, era como descascar uma cebola. Pouco a pouco eles chegaram ao coração do problema. Foi por meio da direção do Espírito, era a unção funcionando. Um pouco mais cedo naquele dia alguém havia mencionado o nome de uma querida irmã, que estava muito doente. Conversamos sobre ela por uns 10 minutos no começo da reunião de oração. Quando a reunião começou, oramos com grande poder por aquele irmão desviado. Então, de repente, um missionário idoso orou dizendo: como podemos orar por outros assuntos quando nossa querida irmã está tão doente? Daquele momento em diante a reunião de oração tornou-se uma das piores de que eu já havia participado. As reuniões anteriores a essa escola de oração haviam sido momentos de oração genuína e instrução prática. Mas essa reunião deu um mergulho e todos nós estávamos atrapalhados, sem rumo. O nome daquela senhora foi mencionado por uma pessoa e por outra, passando de um lado para outro da sala. A essência da questão era uma briga entre os que criam que ela tinha de ser curada instantaneamente e os outros que pensavam que ela deveria ser curada unicamente se isso fosse a vontade de Deus. Era uma guerra teológica. Em vez de apontar suas armas para o inimigo, eles apontavam uns para os outros. Finalmente um irmão, dirigindo-se ao Senhor, disse: tu és um mentiroso se não a curas. Era o que faltava para os do outro lado. Uma irmã, horrorizada, disse: como é que temos a ousadia de dizer ao Senhor que ele é um mentiroso? Trovejamos aos círculos, em uma confusão imensa difícil de aguentar. Por fim, um irmão disse: ó Senhor, nós caímos de cara no chão, ajuda-nos. Eu terminei a reunião com uma oração: se for possível, Senhor, abençoa essa bagunça. Daí saímos para almoçar. Na verdade, essa reunião de oração, por fim, tornou-se um dos momentos mais maravilhosos de instrução para todos os que participaram dela. Quando retornamos foi tremendo. Enquanto almoçávamos, recebemos um telefonema. Nossa querida irmã tinha ido para o Senhor naquela manhã, às 8 horas, bem antes que a reunião de oração tivesse começado. Com toda certeza, não tínhamos sido dirigidos pelo Espírito, pois ela já estava com o Senhor. Eu mal podia esperar o começo da próxima reunião. Eu disse: para mim está claro que vários de vocês, queridos irmãos e irmãs, devem ser católicos, pois gastamos muito tempo na última reunião orando pelos mortos. Nossa irmã já estava na presença do Senhor às 8 da manhã. Essa é uma ilustração de como os sentimentos e emoções podem tomar o lugar da unção do Espírito Santo. Foi a carne que operou na reunião daquela manhã. A unção e a direção do Espírito Santo na oração corporativa não são apenas um assunto referente ao governo de Deus, são um assunto da disciplina de Deus. Precisamos ser disciplinados de forma prática pelo Espírito de Deus, e muitas vezes uns pelos outros. Nós só aprendemos se estivermos dispostos a cometer erros. Vezes aprendemos mais com o erro cometido do que por qualquer outro meio. Tudo está bem enquanto aprendemos com os erros que cometemos. Mas alguma coisa está radicalmente errada se cometemos repetidamente o mesmo erro. Questões práticas. Primeira, precisamos prestar atenção para que o Espírito Santo nos dirija não apenas no início, mas durante toda a reunião de oração. Segunda, os irmãos responsáveis por liderar a reunião de oração devem sempre buscar a liderança de Cristo sobre a reunião antes que comece. Nunca comecem uma reunião de oração sem que 2 ou 3 irmãos se acheguem diante do Senhor e declarem que Jesus Cristo é o Senhor daquele tempo e que foi feito cabeça sobre todas as coisas para nós. Terceira, precisamos aprender a saber quando orar e quando parar de orar. Isso pode não ser sempre fácil quando, depois de uma grande batalha, alguém abriu a boca em oração e está motivado a orar. É triste quando as pessoas não conseguem parar e são incapazes de perceber que a unção se afastou delas. Precisamos aprender quando orar e quando parar de orar. Quarta, precisamos aprender a avaliar quando um assunto está resolvido e quando a unção está passando para outro. Não pense que todo e qualquer assunto apresentado em uma reunião de oração precisa ser resolvido ali. Isso pode ser um modo legalista de ver as coisas. E muito mais fácil agir baseado em regulamentos ou métodos do que ser dirigido pelo Espírito. Há ocasiões em que o Senhor guia a uma questão e várias pessoas podem orar por ela apresentando-a de diversos ângulos. Daí o Senhor pode dizer: esqueçam isso, por hoje é o suficiente, voltaremos a ela em outra ocasião. Há pessoas que pensam em rodear Jericó até que as muralhas caiam. Contudo, não serão bem as muralhas que vão cair, mas você que se desgastará na oração, pois não está sob a direção de Deus.
Veja bem o que o Senhor disse a Josué e ao povo de Israel. Eles tinham de rodear as muralhas de Jericó uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia deveriam rodeá-las 7 vezes. Se no primeiro dia rodeassem os muros várias vezes, isso não teria sido bom para eles, pois o Senhor não tinha ordenado isso. Eles teriam acabado com muitas bolhas e feridas nos pés, e mesmo assim as muralhas não teriam vindo abaixo. É verdade que quando os filhos de Israel chegaram ao rio Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca puseram os pés na água do rio, e esta imediatamente parou, e eles o atravessaram. Fizeram exatamente o que o Senhor lhes ordenara, pois ele tinha dito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. Eles obedeceram com exatidão ao Senhor, com obediência e fé viva, e a promessa de Deus se cumpriu. Quando se aproximou para tomar Jerico, o povo poderia ter dito entre si: por que temos de rodear os muros de Jerico uma vez por dia durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia? Porque Josué está sem fé. Tudo o que temos de fazer é obedecer a palavra do Senhor. A verdade é que precisamos seguir a orientação do Senhor. No Rio Jordão a vitória foi imediata, mas em Jericó demorou 7 dias. O que devemos destacar é a direção do Espírito de Deus. É essencial seguir a sua direção. É pela fé e pela paciência que herdamos as promessas. Quinta, aprenda a avaliar quando um assunto está resolvido e esteja pronto a apresentar um novo sob a orientação do Espírito. Cuidado para não avançar servil e mecanicamente por todos os itens apresentados para a oração. Esteja atento e seja sensível ao Espírito de Deus. Sexta, precisamos aprender a reagir quando se apresenta algum assunto que não está sob a unção. Quando alguém começa a orar e não temos, em nosso espírito, um testemunho de que aquilo está certo, precisamos buscar o Senhor para nos trazer de volta a unção. Pode ser uma pequena mensagem, ou uma oração horizontal, ou apenas uma longa oração sem vida. Não pense que é o fim e não desista. Talvez o Senhor queira ensinar você através desse tipo de erro. Às vezes nossas reuniões de oração seguem em um zigue-zague. Em uma hora estamos no caminho certo, em outra hora estamos fora dele. Contudo, o Senhor pode considerar que foi uma boa reunião de oração, pois basicamente nos mantivemos no bom caminho, e no final fomos embora sob a unção. Sétima, seja cuidadoso para não permitir que os sentimentos dirijam seu senso de prioridades. As emergências aparentes podem surgir e exigir atenção imediata. Se o Senhor nos direciona para tratá-las, devemos fazer isso. Também há ocasiões em que o Senhor não nos direciona para fazê-lo, e temos de ouvir-o em todo o tempo. Oitava, temos de prestar atenção com bastante cuidado a todos os assuntos sugeridos para a oração. Lembre-se de que são apenas sugestões. É nossa responsabilidade buscar o Senhor para saber em que Ele quer que nos concentremos, ou mesmo estar atentos à possibilidade de Ele querer apresentar um assunto que não foi sugerido. Nona, oportunamente aqueles que são responsáveis pela liderança devem estar atentos à necessidade de encorajamento e também de correção. Quando há pessoas que falham repetidas vezes, então será necessária uma palavra de correção. Por outro lado, quando alguém é realmente um canal que traz vida a uma reunião de oração, essa pessoa deve ser encorajada. E muito comum que a pessoa atenta e sob a unção se sinta desencorajada, ao passo que a pessoa que com frequência comete erros avança como um tanque de guerra. Por último, lembre-se de que todos nós somos discípulos. Estamos todos aprendendo na escola de oração. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.